Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui tentando trazer para vocês alguma coisa que seja contribuição, em geral, né, guiado aqui pela grande sabedoria de My Big Tool, minha grande trilogia de tudo, de Tom Campbell, que sempre nos acompanha aqui atrás, né? E nas quartas-feiras a gente tem o Big Talk, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, em parceria com o Zeca Werneck, que é sempre um prazer bater um papo com uma pessoa inteligente, um buscador, uma pessoa que chegou lá trilhando o próprio caminho também, né? Já está entrando aí, assim que ele mandar o convite. Opa, já mandou. Vou chamá-lo. Nosso parceiro de quartas-feiras. Hoje nós vamos falar sobre dois princípios, né, referente a My Big Tool, que são... Olá, Zé. Opa, Mário. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa Boa, noite para todos. boa noite a todos. Boa noite, Zeca. Muito Boa bem-vindo. noite, Mário. Tudo bem? Tudo jóia. Estava Tudo começando bem. a fazer o preâmbulo enquanto você entrava aí. Ah, que bom. Falar que nós temos aqui no nosso ritual de quartas-feiras, o Big Talk, trazendo algum Essa já é, tema interessante. acho que já é a Sempre quarta, né? Passa rápido, né? Impressionante. Passa rápido, impressionante. O tempo está passando cada vez mais rápido. É. É isso. E a gente hoje se propôs aí trocando ideia com o Zeca, que o Zeca está lendo os livros, né? E Tô está lendo, tô lançando o adorando, termo. tô quase terminando. Já está no terceiro? Já tô terminando o terceiro. Legal, legal, beleza. Muito bom, tô gostando muito e recomendo aí a todos. É uma nova visão aqui, tá me ajudando muito. É uma nova tecnologia, como você gosta de dizer, não é mesmo? É, tá me ajudando, porque eu já gostava de tecnologia, transformou mais É isso. em tecnológico mesmo o sistema. E Muito eu, bom. eu então estava comentando, né, que os dois princípios, aliás, é o título de um dos capítulos do livro um, e é onde ele põe a base, né, as hipóteses fundamentais a partir das quais ele faz toda a evolução da teoria dele e mostra como a realidade evoluiu, como a consciência fundamental evoluiu, como a gente vai ver, para chegar a tudo isso que a gente vê e a tudo isso que a gente não vê também, né? Que está por trás de tudo isso. Né? Principalmente. A coisa é muito grande, né? Uma das formas de chamar a fonte que muitos utilizam é chamar de Deus, né? Porque É, é uma coisa que o Zé, que a gente estava comentando outro dia, até alguma coisa eventualmente interessante de falar, mas assim, não tem como fugir de falar, mesmo não falando e não citando o nome. Mas, em geral, é. o Tom evita citar o nome para não incomodar, não cutucar ninguém e não trazer, às vezes, interpretações que já são meio batidas e não necessariamente corretas. Então, ele vai de uma forma neutra, né? Mas a fonte é uma consciência fundamental e ela está buscando evoluir, ela começa vazia, né? Isso é uma das bases das ideias que ele vai apresentando. Então, nesse capítulo, dois princípios, oh, meu Deus, Conceitos. dois conceitos, né? Ele traz justamente os dois pressupostos básicos, do qual ele desenvolve logicamente tudo, toda a realidade, todo o funcionamento de nós e de interação com a realidade e tudo mais, a partir daquilo. Ele costuma dizer que se algo for muito complicado, né, se tiver muitas hipóteses, a grande probabilidade tem um princípio na ciência que chama o princípio de Ockham, que fala que é muito entre duas opções de explicação para alguma coisa, provavelmente a mais certa é a que for mais simples. Né? Então, essa questão da simplicidade ela é interessante. E, no caso, são dois princípios. Né? Um é a consciência e outro é a evolução. E nenhum deles é propriamente estranho, né? Porque consciência já é o que nós percebemos através de nós mesmos. Né? Onde a gente percebe e tudo que a gente percebe, percebe na consciência. Se não tiver consciente, por exemplo, se tiver inconsciente, não percebe nada. Está apagado. Para começar por aí, pegar o grosso da coisa. E a gente fez, como sempre, algumas publicações aí a respeito. Eu fiz duas ou três. O Zé também fez uma
ontem, né? Foi ontem ou foi hoje? Foi hoje, né? Foi Publicou hoje, foi hoje. isso mesmo, Da, sobre desenvolver a consciência. Isso mesmo. é, Então, assim, a treinar ideia a foi que a gente. consciência, treinar. É. Isso. A gente está falando, né, com linguagens diversas, Uhum. tentando atrair atenção. Eu publiquei também um artigo, eu postei sobre um artigo que eu fiz sobre consciência. Tudo isso que a gente postou como base para as pessoas irem dando uma olhada para incrementar o assunto, né? Para o pessoal chegar com o motor quente. Então, é mais ou menos por aí. Essa nossa ideia é sobre isso que a gente queria falar hoje, certo, Zeca? Exatamente. Na realidade, o Tom, ele fala ali no livro que tem que ter um místico de ponto de partida, né? Então, você falou sobre Deus, e acho que é importante colocar isso. Assim, eu estudo muito o yoga. O yoga, ele não é só as posturas, né? Como as pessoas têm essa impressão, acho que não, pelo menos acho que não estão mais conectadas com isso. O yoga é uma filosofia que explica o funcionamento do universo e dos homens, que eu nunca vi nada parecido. É muito mais científico do que qualquer ciência, né? E eu estudo muito isso e senti bastante semelhança com o que o Tom vem falando no livro ali, pelo que eu estou acompanhando ali do livro. E ele coloca isso, né? Que a causa inicial, a primeira causa, a gente tem que aceitar ela como mística, né? Como sem explicação. A gente tem uma certa tendência, né? O ser humano ele quer entender quem é Deus, né? E a gente também acaba tendo aquela visão antropomórfica de Deus ser um velhinho de barba e ser sentado lá na nuvem. Anotando os pecados, né? Claro. Anotando cada pecado para depois dar uma chicotada em cada um. E na realidade não é bem isso, né? Até porque a gente não é o corpo, né? Então Deus pode até ter essa semelhança com a gente, mas não é com o nosso corpo, né? E pela filosofia do yoga, eles chamam isso de absoluto, e o absoluto criou, e não é nem criou, o absoluto emanou a mente infinita, né? Falar um pouquinho aqui, eu acho que vai ser bom falar sobre... Posso falar isso? Claro, por favor. Na filosofia do yoga, eles consideram que existe o absoluto, e o absoluto emana todo o resto, né? Então, tudo que não é o absoluto é relativo ao absoluto. E a primeira emanação foi uma mente que não é infinita como a gente imagina, e o Tom coloca isso também, porque ela está dentro do absoluto. Então, se ela está dentro do absoluto, em algum momento ela é finita, mas dentro da nossa visão aqui é uma mente completamente infinita, não dá nem para pensar no tamanho disso. A partir dessa mente infinita, que seria a consciência, tudo é emanado também. E é tudo a mesma substância, né? Então a mente infinita, ela cria uma imagem mental do universo, dessa mente, como se fosse um pensamento do absoluto, né? E a partir desse pensamento, a energia é criada e depois a matéria é criada. Então, tudo vai se desenrolando dessa primeira emanação, né? E o que a filosofia do yoga fala do processo de evolução, na realidade, primeiro houve um processo de involução, né? Então, existia ali aquela primeiro pensamento, né, que era só um pontinho abstrato, e desse primeiro pensamento se criou todo o resto, se desenrolou todo o resto, e isso foi como se fosse uma involução. O que é involução aqui? É como se estivesse embrulhando toda essa energia e depois com a matéria. Embrulhou primeiro com a energia e depois com a matéria, né? Então a gente agora, no processo de evolução, a gente está desembrulhando isso tudo, né? Então a gente pode olhar para trás e ver o próprio desenvolvimento da Terra, os yogis, porque o Tom fala muito ali também que a gente pode acessar
todo esse conhecimento, né? Isso está tudo registrado, né? Como a gente acessa aqui tecnologicamente, existe esses registros cósmicos, né? Que são chamados de registros acásticos. E o Tom explica ali tecnologicamente como aquilo funciona, como você acessa o passado, acessa o futuro, acessa... Fala. Não, eu ia comentar só lembrando que ele chama de banco de dados do sistema. Exatamente. É mais fácil da gente entender, né? A gente hoje, com essa noção de tecnologia que a gente tem, fica mais fácil de entender. Então, acessando esse banco de dados, os yogis compreenderam todo esse funcionamento do universo. Então, eles chegaram lá no ponto dessa involução, que seria assim, eles descrevem que a temperatura da Terra chegou a 15 mil vezes o que seria da água fervendo, né? Um negócio que não poderia ter nenhum tipo de vida. E ali foi o ponto que parou, né? Como se fosse uma descida, mas não é uma descida nossa espiritual. É uma descida da energia se transformando em matéria, se transformando na matéria mais grosseira possível, que a gente nem imagina que tipo de matéria era essa que existia. E isso agora a gente está desembrulhando toda essa matéria que chegou até aquele nível lá, que seria o nível primordial, quando começou tudo de volta. Então a gente agora está fazendo esse caminho de desembrulhar, né? A gente até colocou isso em algum post do Michelangelo, que ele fazia a estátua, que a estátua já estava ali dentro do bloco de mármore, né? Ele disse que só ia tirando o mármore até que a estátua surgia ali sozinha. E a gente também, como espírito, né, como consciência, né, falando aqui a linguagem do Tom, a gente já está perfeito, né? Não é que a gente teve uma degeneração. A gente foi essa encoberta, esse embrulho, né? E agora a gente está desembrulhando isso tudo, que é o nosso processo de evolução, que também poderia ser substituído por desembrulhar, né? A palavra também pode significar isso. Quer falar alguma coisa? Não, tudo bem. Esclarecendo um pouco com relação ao ponto de vista, é muito interessante você trazer o ponto de vista da filosofia, da yoga, né? Eu acho assim que as pessoas às vezes têm muito preconceito, e eu mesmo já tive muito, né? Você, quando está totalmente materialista e amarrado naquelas bases, achando que a ciência é o máximo, né? E você não se dá não se dá conta de que muitas vezes os caras estão usando uma série de dogmas para construir as próprias ideias e se manter ali com aquelas Sim. ideias e vender aquilo daquele jeito. Então, assim, eles deixam de ser aquele cientista ideal, que é uma pessoa questionadora que vai avaliar as coisas, para ser um que já parte de determinados dogmas, exatamente como se fosse uma religião, e a partir dali ele quer explicar o restante em cima de dogmas que ele já trouxe, em vez de avaliar as questões e ver qual que é a melhor explicação. E as pessoas esquecem, então, que ciência não é apenas aquilo que é feito nos bancos da escola, da universidade, nos laboratórios. Ciência, ela já existe há milhares de anos. É a experiência prática no dia a dia, né? Aquele cara que descobriu o fogo batendo com duas pedras e soltando faísca em cima de um capim seco lá, ele estava fazendo ciência, experimentando coisas e até elas darem certo. E aí ele adquire aquele conhecimento. Então, a ciência, o principal da ciência é extrair conhecimento das experimentações práticas, né? E no caso, o pessoal antigo fazia muito isso, né? E chegava às suas próprias conclusões. Então, não é que eles não faziam ciência, é que muitas vezes acabou isso tudo deturpado por criação de religiões sobre os princípios originais que os caras tinham, mas os caras faziam ciência, né? Claro. E traziam esses negócios à tona. Agora, com relação à visão do Tom, né, ele fez questão, né, aliás, ele como físico, como cientista, de experimentar as coisas por ele mesmo e tirar as conclusões, né, mesmo porque acessar essas informações, elas estão lá e você não sabe discernir, se não tiver experiência, uma coisa da outra. Então ele fez questão, como você sabe também, de fazer muita experimentação para tirar conclusões e propor esse modelo lógico, né, de raciocínio, que é muito legal. Por quê? Porque atinge um grupo de pessoas
né, como eu mesmo já fui, muito cético e que não aceitaria muito dessas propostas que são feitas tipo por Kybalion, por Yoga, por várias fontes diferentes, por Platão, né, que trouxeram muita luz aqui já para esta realidade, mas às vezes são tidas apenas como místico, porque o cara se considera, se não saiu do laboratório da universidade, não é ciência, né? E na verdade tinha muito de ciência e tirava muito de conclusão, né? E no caso do Tom, aí ele está propondo essas duas coisas como básicas, que é a existência de uma consciência potencial, inicialmente vazia, mas que não tinha nada na cabeça, por assim dizer, né? E ela parte para a experimentação e diferenciação e vai evoluindo. Evolui a questão de criar o tempo, né, a medição do tempo, a frequência, as coisas, a informação através de conceitos binários que se combinam até formar informações complexas. E então, aquela consciência inicialmente vazia, ela evolui. Então, os dois conceitos são esses: consciência, que a gente conhece, e evolução, que a gente conhece. Na realidade, só completando uma ideia, uma das postagens que eu fiz, eu apresentei, é um exemplo muito legal com um carrinho ali, né? Muito legal. Um carrinho, fazendo montagens de kits, é um exemplo da evolução tecnológica. Mas eu achei interessante porque ele traz à tona a questão do desafio, né? Se você para no primeiro carrinho e ele funciona, beleza, né? Aí o desafio abre um espaço, aí o primeiro carrinho cai no vão, aí aumenta o tamanho da roda, aí ele passa, aí abre mais o espaço, ele cai e vai experimentando. Então, a cada desafio proposto, uma nova solução é buscada. Eu achei muito interessante o fato daquilo deixar assim extremamente transparente também essa questão dos desafios para nós aqui, né, em tudo, né? Veja, o ambiente está repleto de desafios, né? E nesse ambiente é que a gente interage e acaba buscando e eventualmente encontrando crescimento, sabedoria. Mas, por favor. Não, é isso. Na realidade, assim, a única diferença aqui de palavras, né? Houve a involução, que na realidade foi essa criação da matéria, né? Que é tudo da mesma substância, né? Vem tudo da mente. Então a mente, ela faz o pensamento, né? Cria a forma pensamento, aquilo cria a energia, que é o prana, né? Muita gente aqui já deve conhecer o prana, e o prana cria a matéria, né? Mas tudo vem da mesma substância, como o Tom coloca ali também. É uma derivando da outra, né? E esse processo cria esse embrulho, né? A gente está embrulhado na matéria, e agora a gente está passando por um processo de se desembrulhar da matéria, né? Desmaterializar. Então, assim, o nosso processo de evolução é voltar para a fonte. Seria voltar para o absoluto, voltar para a consciência, que, aliás, a gente nunca saiu, né? A gente está vivendo aqui essa experiência de uma maneira que a gente acredita numa coisa que não é real, né? Mas que para a gente agora é muito real, né? Então, a gente está passando por essas experiências todas, mas a gente volta para a fonte enriquecido por essas experiências. O que esse enriquecimento causa? Mais consciência, né? Então, a gente se torna consciente do todo, do absoluto, que é a consciência infinita, lá, a mente infinita, que a gente não sabe nem o que é, mas que eu acho que não vale a pena a gente querer entender isso agora, né? A gente entra no colégio, tem que aprender a ler, escrever, não dá para ir para a última série querer resolver equação de física, né? A gente precisa ir passo a passo. Então a gente está nesse passo a passo. Então nesse processo todo, fala. Não, fala, termina, por favor. Manda nesse ver. Processo você falou todo, alguma coisa, me despertou uma ideia, mas manda ver. Nesse processo todo, a gente está nesse caminho de autoconhecimento para entender como é que isso funciona, para a gente ir se libertando da matéria. A gente está aqui se libertando da matéria, né? A tendência da nossa evolução é se desmaterializar cada vez mais, né? O corpo, nosso próprio corpo, aí entra dentro da filosofia dos yogis, o que eles preveem para o futuro.
é que a gente se torne mais sutil, o corpo vai se tornar menos denso, né? E a gente vai desenvolver os sentidos que hoje estão para fora, a gente vai desenvolver esses sentidos internos. Então, eu vou desenvolver a minha visão interna, a minha audição interna, o meu tato interno. Isso tudo são sentidos que a gente ainda vai desenvolver ao longo desse processo de evolução. Então, é esse o processo que a gente está. Né? A gente precisa se localizar, se situar, para saber o que a gente está fazendo aqui na Terra. Né? Entender que ponto que nós estamos aqui como ser humano em 2022, vivendo esse ciclo do tempo que está todo mundo vivendo. E a gente precisa aprender isso para colaborar com esse processo, para tornar esse processo mais enriquecedor para todos e menos sofrido. Porque quando a gente não sabe o que está fazendo, a gente acaba errando muito e fazendo muita coisa que não seria necessária, porque a gente está ignorante do processo. Né? Então, eu acho que é muito importante que todos tomem consciência disso. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui evoluindo, como é que essa evolução funciona? É a minha mente. E buscar fontes que vão te ajudar a compreender isso melhor. Eu acho assim, eu sinto como uma contribuição muito grande, porque às vezes a gente vem de determinadas fontes religiosas, a sua não é diferente da minha, onde muito é usado da questão da culpa, inclusive como manipulação, né? E é muito legal. E outra coisa que tem é o seguinte, que fica um pouco incompatível, uma das coisas que às vezes afasta a gente de determinadas fontes religiosas, não querendo criticar nenhuma, cada um sabe de si, mas para mim é aquela questão também da fonte ser aquela coisa maravilhosa e super perfeita e já acabada, e já sabe de tudo, e já viu tudo, e assim. E aí você começa a olhar, mas espera aí, se essa fonte é tão desenvolvida, é tão super poderosa, e por que a coisa aqui é do jeito que é? Né? Por que eu não sou perfeito se eu sou uma criação vinda de uma direção de perfeição? Né? Obviamente, eu percebo, eu tenho certeza que a maioria de nós aqui que estamos partilhando percebe que não é perfeita. Né? É uma constatação óbvia de quem está um pouco acordado, um pouco desperto. Né? Salvo que você esteja num mergulho total de ego e achando que foi você que criou tudo, né? A pessoa percebe. Então, assim, e fica e mais ainda esse martelamento, né, do pecado original, disso e daquilo, aquelas conversas, né? Isso é uma coisa que, assim, que pressiona muito e de uma forma assim, absurda, que para mim nunca fez sentido. Né? Agora, se você está num ambiente onde a coisa começa a partir de uma fonte que está em evolução, né? Imagina que essa fonte evoluiu tanto, né, que ela partiu do zero, né, e foi evoluindo essa consciência fundamental, evoluindo, ao ponto de criar desdobramentos de si através das consciências que nós somos, né, que somos parte dela, e mais adiante criar ambientes como este, onde a gente vê qualquer coisa que você atribuir de ruim aqui, você tem que parar, pensar e ver de onde ela vem. Tudo que a gente atribui de ruim para esta realidade, que a gente classifica assim, vem da mão do próprio ser humano. Né? Se você olhar para a questão da natureza, você tira o ser humano da natureza aqui, olha para o planeta e o resto da natureza. Tudo funciona às mil maravilhas. Né? E eu não estou dizendo que o ser humano é uma droga ou coisa do tipo. Eu estou dizendo o seguinte, que aquela perfeição que a gente não enxerga está em nós. Nós é que estamos colocando ela aqui. Então, nós estamos nesse estágio de busca de aperfeiçoamento, a gente vem vindo nele desde que a gente existe na face da Terra, através dos avatares, porque quem está evoluindo é a nossa consciência. Isto, segundo a sugestão do modelo do Tom, essa realidade foi criada por uma fonte, né, no intuito de ajudar em gerar oportunidades para nós, consciências individuadas, e termos esse tipo de experiência. Quando você sugere, ou quando a yoga sugere, por exemplo, que você tem que se livrar, você tem que se livrar porque você entrou aqui, você vazio, se cercou através de todas as experiências, de coisas que você fez, né, certas ou provavelmente erradas, até acertar, e até descobrir, até crescer. Então, nós estamos numa evolução, né? A gente se afundou nisso,
mergulhou de corpo alma, né? Embrulhamos, né? Estamos embrulhados nisso. Se embrulhou nisso, se lameou, né? Se lameou, né? E ficou chafurdando e vem vindo nesse processo agora, que nós estamos aqui totalmente iludidos. A gente publicou também aí 2 cenas de filmes interessantes ao longo da semana. Um deles é o Avatar, que mostra que a consciência não tem a ver tanto com o corpo, obviamente. A consciência tanto não tem a ver com o corpo que o cara sai de um e entra no outro. E no final muda e fica lá de vez. Então, e quem é o cara? O cara é a consciência, ou era o primeiro corpo, ou era o segundo corpo? Né? Então, assim, fica... a pessoa que parar para ver o filme, e não pela diversão apenas, porque é uma diversão maravilhosa, é um filme fantástico, mas olhar para o conteúdo dele, que ele está apontando, ele está nos ajudando a enxergar que o que você é não tem a ver com o corpo. Né? O corpo te permitiu chegar numa experiência, desenvolver, isso apenas para ajudar a apontar por que essa consciência que nós estamos falando. Essa consciência que mudou de um corpo para o outro ali, é uma centelha divina, se quiser chamar, como alguns chamam, mas é um pedaço da consciência fundamental da fonte. Né? Isso é consciência. Núcleo, né? E a questão do processo evolutivo é outro que a gente testemunha aqui na Terra pela biologia. Né? O universo evoluiu do Big Bang, né? Onde magicamente, pela ciência materialista, tudo surgiu do nada, né? Não tem nada de misterioso aí, é normal isso aí, né? Do nada surgiu tudo. Num segundo explodiu e se espalhou, né? E aí gerou tudo. Bom, isso nada mais é do que a consciência girando através de informação uma realidade. Né? Programa as leis da física, dá enter, pum, Big Bang. Né? E aí a gente mergulha aqui, depois de chegar em ter a biologia e tudo mais, a gente mergulha, se identifica, afunda, se perde, e a nossa evolução a nossa oportunidade de crescimento é justamente chegar nesse ponto de evoluir, que você estava explicando, e ir saindo disso. Né? Mas não é nenhum esquema de castigo, de nada. A gente vem para cá porque aqui é uma oportunidade. E a gente está nesse processo vindo, experimentando, e estamos aos poucos nos levantando. Como a gente falou, não sei se foi da última ou da penúltima vez, se você pegar 100, 200, 500, 1000, 1500 anos, 2000 para trás, você imagina onde você estaria agora. Né? Estaria, quem sabe, carregando pedra para levantar as pirâmides do Egito. Uma função bem bacaninha, né? A gente está aí nos matando uns aos outros em guerras aí, né? Em violência, brigando com os bichos, né? Para sair da caverna. Assim, já houve evolução? Houve. E não estamos falando de tecnologia. O ser humano hoje pode trocar ideias sobre esse tipo de assunto sem ser morto no dia seguinte. Muita gente já foi queimada por falar sobre estas coisas que nós estamos conversando aqui, né? Então, a evolução existe. Existe consciência, a gente sabe, porque nós somos, e existe evolução, porque a gente percebe também. A gente também provavelmente alguém já percebeu que há uma semana atrás, um mês, um ano, ou 10 anos, ou 50 anos, você não é a mesma pessoa que já foi. Possivelmente já aprendeu alguma coisa, já cresceu alguma coisa. Né? E do que estamos falando de aprender aqui? Sempre focando, nós estamos falando sobre autoaprendizado, autoconhecimento. Sobre a nossa melhor contribuição para melhorar esta realidade, é melhorar a nós mesmos, porque nós não temos o poder de melhorar o outro. Para o outro a gente pode ser exemplo e ajuda. Né? Mas a busca desse esforço é interna. Né? Exatamente. E aí é esse processo de autoconhecimento que permite que a gente faça essa evolução, que a gente entenda o processo. É muito importante que a gente entenda esse processo para poder atuar no mundo, né, de uma forma eficiente e sem estar criando mais problemas que vão acontecer na nossa vida lá na frente. Então, o processo de evolução é esse. A humanidade ela está nesse ponto agora. Não é que isso também não estava previsto para acontecer, que foi uma coisa que deu errado e a gente está aqui, né? É uma escola, e a gente está aqui aprendendo e a escola tem os estágios dela que a gente vai ter que ir passando por eles. Mas a gente está num momento, no meu modo de entender, que é um momento que a gente pode dar um salto. Porque a informação está aí, a informação
hoje é fácil, né? Você tem acesso, todo mundo tem acesso, e o nível de consciência que a gente já está, depois desse processo todo, de tantos anos de humanidade, nos permite entender melhor o nosso próprio funcionamento. Então, como a gente estava falando no começo, é uma tecnologia, né? E essa tecnologia, eu acredito, que é a tecnologia que vai conseguir unir o mundo. Porque não vai ser religião, não é cultura, não é política, não é guerra. O Covid até deu uma ajuda aí de fazer uma certa união, né? Olhando por esse lado. Tudo é oportunidade, tudo é oportunidade. O Covid permitiu que o mundo se unisse em busca da vacina e todo mundo trabalhasse junto contra aquele inimigo em comum. Eu acho que isso fez que o mundo ficasse mais colaborativo. E a gente precisa aprender a trabalhar dessa maneira colaborativa. Mas a tecnologia, a gente vai entender, você pode ser católico, eu posso ser espírita, o outro pode ser testemunha de Jeová, sei lá. Mas a tecnologia de todos nós é a mesma, né? Então, esse funcionamento, a gente aprendendo isso, a gente vai aprender a enxergar melhor o outro, né? Porque o outro funciona da mesma maneira que eu. Então, eu preciso saber como é que eu funciono para entender como é que o outro funciona e eu parar de apontar tanto dedo para ele, que eu vou entender que ele funciona daquele jeito também, porque a tecnologia ainda não está muito clara para ele. Então, a gente acaba acusando com muita... A gente é muito julgador, né? E a gente acusa com muita força as pessoas quando elas fazem alguma coisa que a gente considera que não que não era o certo, mas na realidade aquilo ali é fruto de uma ignorância da própria pessoa não saber como é que o mundo funciona. Então essa tecnologia, a gente precisa divulgar ela cada vez mais, as pessoas buscarem esses conhecimentos para criar menos problema e a gente poder realmente evoluir sem tanto sofrimento, sem tanto desafio, como até você colocou lá do carrinho, né, que teve aqueles desafios todos, mas na realidade a gente está caminhando, e aí o Tom também coloca lá, né, que é a baixa entropia, né, que seria o amor, em outras palavras, né, seria essa frequência que está todo mundo caminhando para ela. E a gente não precisa sofrer tanto mais para poder chegar nisso. A gente já está numa fase que a gente pode escapar um pouquinho desse sofrimento para poder crescer. Eu concordo em gênero, número e grau com você, porque é o seguinte, a gente compreendendo um pouco mais sobre nós mesmos e o mecanismo de funcionamento, você pode trabalhar em conjunto com o mecanismo de funcionamento, né, em conjunto com as regras, sabendo, quer dizer, você não ganha uma partida de futebol ignorando as regras, né? Você fica melhor em jogar futebol, em compreendendo as regras e usando aquilo que é possível para você, daquilo que você compreendeu das regras. E na vida é a mesma coisa. Deixa eu te sugerir uma coisa, que tem uma pessoa que fez uma pergunta interessante aqui, a gente poderia aproveitar para não deixar tudo para o final. Ó. Tá ótimo. A Gigi, acho que é o gosto pelo poder que deixa o homem em desequilíbrio. Poderia falar sobre o poder que temos nas mãos, na visão de My Big Tour? Eu vou falar um pouquinho e vou deixar também um terreno bom para o Zeca, porque nós vamos bater na questão do ego, né? Eu já adianto o resultado da ópera aqui. Essa questão do poder, ela é interessante e crítica, porque são duas coisas, né? A evolução tecnológica não tem nada a ver com a evolução interna nossa, pessoal, da nossa consciência ou espiritual, a nossa qualidade de ser, né? Uma coisa é uma e outra coisa é outra, mas tudo que acontece nesta realidade vai na direção da evolução. E a tecnologia é um ramo, né? E se não fosse a tecnologia técnica, né, como essa do carrinho, por exemplo, ou essas que levam ao poder, a armas e tudo mais, armas biológicas, armas atômicas, né? E isso tudo é uma questão que vai dando um determinado poder para as pessoas, né, que hoje elas têm de se autodestruírem, né, e que eu estou imaginando que é disso que ela está falando, né? Vamos falando nessa direção, quer dizer, o poder assume várias formas, né? Existe, por exemplo, poder político, como você ter uma cidade, um estado, um país, ou até o mundo, se um dia chegamos a isso, sob seu comando. Isso é um poder de domínio político. Mas, antes disso, também tem essa questão do poder pelo poder, quer dizer,
em qualquer nível desses, uma pessoa com ego exacerbado que está indo atrás disso, né? E nada disso vai resolver o problema dela, como a gente já conversou antes aqui, né? Pelo contrário. A pessoa só vai chegar lá e, se tiver um mínimo de lucidez naquele momento, talvez descubra que não era nada daquilo que ela estava atrás. Ou então morre iludida, dê um tiro na cabeça. Quantos desses aí que, quando o projeto de poder deles não deu certo, né, como, né, dizem que, por exemplo, o Hitler se suicidou lá no bunker, né? Não sei mas se suicidaram ele ou não, mas assim, quando a vaca foi pro brejo, é muito fácil imaginar o cara puxando o carro e saindo fora, né? Mas, assim, verdade. Porque assim, quando o cara chega num ponto onde ele descobre que tudo aquilo que ele fez não deu em nada, o castelo de carta desmoronou, né? Mas assim, voltando à questão da pergunta, então, essa questão do poder são várias questões, é um assunto enorme, né? Uma das facetas é que a gente tem essa evolução tecnológica caminhando, que ela depende da inteligência racional, não usa às vezes a intuição, ou usa mal, né? Quer dizer, não usa mal, mas o que está acontecendo é o seguinte, a tecnologia evolui e a gente não está evoluindo em sabedoria, em qualidade de ser, o suficiente para manter isso sob um controle e não deixar que isso se torne um mal contra nós mesmos. Então, a questão toda é sempre esse equilíbrio. A qualidade de consciência da humanidade evoluir o suficiente para não deixar que a evolução tecnológica se transforme num perigo, porque no final das contas é tudo que nem uma faca. A faca tanto serve para fazer um sanduíche, passar manteiga, como serve como arma, né? E, então o poder também pode ser bem ou mal utilizado. Agora, na verdade, não é o poder, também outra questão interessante, só para terminar, porque são muitas, não vou falar todas, mas o poder ele também serve como exposição da pessoa. Eu tenho uma amigo que dizia o seguinte, dê para o fulanito, poder. Se queres conhecer o fulanito, dê-lhe um banquito. Então, é uma forma de dizer, você dá um banquinho para o cara, ele sobe e começa a fazer discurso. Esse colega, eu trabalhava com ele numa empresa, e eu sempre falava para os colegas assim, né? Porque essa metáfora ficou muito na minha cabeça. Então eu falava, olha gente, eu estou tendo uma oportunidade aqui, eu fui promovido, se vocês perceberem que eu estou começando a subir no banquinho e fazer discurso, dá uma cotovelada no meio do meu queixo e joga no chão, que é para eu ficar esperto. Pelo amor de Deus, me deixa fazer essa coisa feia aqui, não, que eu não quero. Mas o termo tem a ver com ego. Então, se você quiser comentar um pouco também... mas pelo que eu entendi aqui, que ela está falando assim, poderia falar sobre o poder que temos nas mãos, na visão do Big Tom. Quer dizer, nós somos muito poderosos. Nós, seres humanos, a gente tem um poder enorme que a gente não usa, né? Porque a gente não acessa esse poder, que a gente desconhece ele. Então, mais uma vez aqui voltando, mas acho que o Tom concorda com isso, mas voltando na visão yogi, o nosso maior poder é o poder da vontade. Tudo no universo foi criado a partir da vontade criadora do absoluto. Então, por trás de todas as vidas, de tudo que acontece no universo, essa vontade criadora está dentro, né? E ela está dentro de mim, está dentro de você e está dentro de todos nós. E é uma vontade só. E a gente tem acesso a essa vontade o tempo todo, esse poder dessa vontade. É uma inteligência que criou tudo e que pode criar muito mais, e quer criar. Ela quer se expressar através de nós. Só que a gente que coloca bloqueios e não deixa essa vontade se manifestar, essa criação se manifestar através de cada um de nós. Por quê? Porque a gente vai colocando todas essas crenças, experiências que a gente vai acumulando durante a vida e a gente vai querendo criar a partir delas, né? Então a gente tem crenças de felicidade que a gente está correndo atrás e a gente acha que vai ser feliz se fizer isso, se fizer aquilo, e a gente está o tempo todo usando isso para nos movimentar aqui. Mas quanto mais a gente se conectar com essa fonte criadora e deixar ela se manifestar, sem se meter muito, você não precisa fazer muita coisa, você só precisa deixar que ela se manifeste. É só seguir as dicas. Exatamente. Não fica querendo dar muita ideia. A gente quer dar muita ideia, né? Então eu acho que tem que ser assim, que tem que ser assado, porque
Se eu fosse Deus, eu não faria dessa maneira, eu faria de outra maneira. Mas, na realidade, essa vontade criadora, ela sabe melhor do que você o que é o melhor que pode acontecer através de você. Né? Isso é um poder enorme. Né? A gente usa esse poder inconscientemente o tempo todo. Você não faz nada sem esse poder. Esse poder é que faz o teu corpo funcionar, é o que faz a tua mente funcionar. Você pensa, a origem de tudo isso vem desse lugar, desse poder, mas a gente acaba não acessando isso, porque a gente nem lembra que isso existe, ou nem sabe que isso existe. Né? Mas é um processo de ganho de consciência. Mas aí é que eu estava tentando comentar, foi legal a sua complementação aí, porque realmente mostrou um outro aspecto, mas nós estamos batendo aqui de novo, porque essa vontade, na verdade, a gente expressa ela da melhor forma quando somos nós mesmos, o ser que nós somos. E a gente tem um fato aqui de, como a gente comentou, ao longo da história total e da história pessoal, a gente foi se identificando com a matéria, com o corpo, com o cérebro, com o nome, com o RG, com a história que nos contaram. Sim. E foi montando aquele ego, né, ego no sentido egoísta, né, que só pensa em si e que só pensa em usar os outros, em maior ou menor grau, né, e foi se identificando com essas histórias todas e construindo esse ego, que é um personagem que não é real, né? É um personagem criado, e ele não tem continuidade. O ser que você é tem continuidade, o personagem não. Mas a gente se identifica, se agarra, e é dele que a gente está tentando se descascar, se desenvolver e tirar do caminho, né? E é esse que sobe a cabeça, que sobe no banquinho, que usa as armas, que usa o poder, né? É por conta dessa identificação, desse ego egoísta, né? Que a gente está sempre em luta, uma vez que a gente percebe para se deslindar do domínio dele, né? A gente nunca se livra por completo, mas a gente vai percebendo e começando a atuar, usar a vontade do ser que nós somos, né? Em prol daquilo que o ser que nós somos quer e não do que o personagem acha que quer. Né? É um pouco nesse sentido que eu estava falando. Na realidade, esse personagem, a gente poderia dizer que é uma inteligência artificial. Ela é criada a partir da nossa própria vida, a partir das nossas experiências. E ela é importante, ela precisa existir, ela nos mantém vivos. Tem várias coisas ali que a gente não conseguiria viver sem que aquilo existisse. Mas a gente precisa botar ela no lugar dela e não deixar ela dominar, porque ela é naturalmente egoísta. Porque ela foi criada para te proteger. Ela está ali defendendo a tua sobrevivência e o teu prazer. Né? Essa inteligência, que a gente chama de ego, na cabala chamada de adversário, ela tem uma programação que é nos manter vivos e nos dar prazer, nos proteger de todas as maneiras. Só que ela não sabe fazer isso de uma forma perfeita. Ela foi se construindo da maneira que deu. E tem muita coisa ali dentro dessa construção que acaba não sendo saudável nem benéfica para a gente. Então a gente precisa identificar, é uma inteligência criada, que está dentro de nós, mas que não somos nós. E a gente se confunde muito com ela. Então é muito sutil, porque ela está dentro da gente, ela pensa dentro da nossa cabeça, ela nos faz ter sentimentos, né? E a gente acredita que é ela, até que a gente consiga se separar dela, fazendo esse processo de autoobservação, de autoinvestigação, de entender como é que a mente funciona, para você entender que aquilo não é você. Ela é uma parte sua, muito necessária, mas não te define. E você precisa aprender a dominar essa parte da mente. Quando você começa a dominar, você fala. Pode falar, Mar. Não, é isso mesmo. Só que alguém perguntou também se ela nunca é nosso amigo. É como o Zeca colocou. É uma parte importante até determinado ponto, porque você entra aqui e você não sabe onde é a direita, eu costumo brincar. Né? É como um funcionário novo que entra na empresa, não sabe nem onde é o banheiro. Né? Tem que começar... olha, aqui é o departamento de pessoal, ali é o banheiro feminino, ali é o banheiro masculino. A gente entra aqui e não sabe discernir a direita da esquerda. Né? Então você entra com um grau de qualidade, de consciência, mas sem nenhuma compreensão do que está rolando aqui, quando você entra como bebê. E tudo isso
tem parte disso que vem de programação genética, que vem da evolução, biológica. Todos esses programas compõem mais tudo aquilo que você aceita dos outros e tudo aquilo que você põe sobre você mesmo. Então, isso compõe esse programa que roda e se transforma no ego. E ele é importante porque ele é aquela história, né? No passado, ele ainda foi mais importante porque a vida era muito mais ingrata, né? Já foi muito mais arriscada. Hoje em dia, a vida, se você comparar com a vida nas cavernas ou a vida no Antigo Egito, a vida hoje mais moderna, ela tem uma série de benefícios de proteção social, né? Que atinge alguns em maior ou menor grau, mas que ameniza um pouco as coisas. Mas, de qualquer forma, aquilo era muito útil, né, para essa questão básica de sobrevivência, até você entender. Então, por isso que você tem essas fases todas que você vai evoluindo, crescendo, e à medida que você vai ficando mais maduro, você começa a poder ter oportunidade de analisar e superar essas programações. Só que tem pessoas que às vezes nunca fazem isso, são eternas infantis, né? Pessoas que não amadureceram e não percebem sequer que essa oportunidade existe. Mas ela é fundamental, é parte do nosso... Ela tem uma parte útil de sobrevivência inicial, mas aos poucos a gente deveria ir removendo isso, né? Isso é parte natural da evolução, e é um dos obstáculos, é um dos desafios. Aquele desafio dos carrinhos que a gente estava olhando, né? Essa questão de superar essa parte negativa de ego e egoísmo é parte do desafio aqui. É assim que a gente está tendo chance de crescer também, né? Quem está aqui hoje que percebe essa possibilidade já está muito adiante do que já foi e está muito adiante, às vezes, dos outros. Comparar com os outros não adianta, mas tem pessoas que nem percebem essa possibilidade. Então, o fato de você estar pensando nesse assunto já é um bom indicador para você de que você está andando nesse caminho, né? E a evolução é feita dessa maneira. Na realidade, os yogis, eles dividem a mente em 3 partes. Mente inferior, a parte consciente, que seria o ego, o intelecto, e a mente superior. Nesse momento, o ego está muito identificado com a mente inferior, que é essa aqui que a gente está falando, que ela é totalmente egoísta, ela só está pensando em você, ela só está pensando na tua proteção, no teu prazer. E o processo de evolução, ele se dá quando você identifica ela e passa a ouvir mais a sua mente superior, que está mais conectada na fonte, e ela é naturalmente mais altruísta. Então ela está olhando mais para o todo, ela está pensando no que é melhor para todo mundo, e naturalmente isso vai ser o melhor para você também. Só que enquanto a gente está muito identificado com essa parte inferior, com essa natureza inferior, que é a nossa natureza animal, né? Instintiva, a gente está ali querendo garantir a nossa sobrevivência, a nossa segurança, tudo isso. Então, a pergunta que ele colocou aqui, se o ego é o nosso pior inimigo, enquanto a gente não identifica ele, com certeza ele é o pior inimigo, não tenha dúvida. Mas é claro que... Ele está disfarçado de amigo, inclusive. Ele está disfarçado de você, não é nem de amigo. Você acredita que é ele. Então, você acha que você é assim, eu tenho raiva, eu não consigo me controlar, eu sou desse jeito, eu sou preguiçoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada disso. Você está identificado com essa parte. Não, mas na realidade você está experimentando, sim, com certeza, mas você está identificado com essa parte da mente que te faz acreditar que você é isso. Então o processo de evolução é você se descolar dessa parte da mente, né, onde está armazenado isso tudo, e ir para cima, para a mente superior. E dali de cima você pilotar, e aí ela pode se tornar um grande amigo. Essa parte da mente, ela é necessária, ela vai ficar com a gente até o fim, a gente precisa dela, ela é responsável por tudo que acontece no nosso corpo involuntariamente, né? Respiração, circulação, digestão, está tudo acontecendo aqui, tem uma inteligência fazendo isso acontecer, isso não acontece sozinho. Mas ela precisa ser identificada para não ficar nos dominando o tempo todo. Até porque, né, outra coisa que ocorre aí é o seguinte, tem essa parte toda básica, que é nossa mesmo, como eu estava citando antes, que eu chamo da programação. Tem parte da programação que é, vamos dizer, via DNA, ou é via a evolução biológica, né? Parte que é instinto, né? Instinto é programa também. Então tem coisas básicas ali, né? Agora, a gente também vai aceitando
programações alheias, pensamentos alheios, formas de enxergar Sim. as coisas alheias, sem pôr à prova, por dogma, por aceitação pura e simples, e a gente vai adicionando essas programações sobre aquelas lá básicas. E depois, coisas nossas próprias. Por exemplo, você tem algum trauma, alguma coisa, ou você não teve uma experiência positiva com isso ou com aquilo, e você vai pondo programas ali, achando que é aquilo, achando que é assim. Mas escuta, você pôs aquela programação. E a parte boa da coisa é que assim, se você pôs, você também pode tirar. E aquilo não É, necessariamente é verdade, porque a maior parte dessas coisas jamais foram experimentadas. Não é que nem, como eu costumo dizer, você enfiou o dedo na tomada, levou um choque e sabe que tomada dá choque. Isso não é crença, isso é sabedoria, você experimentou. Pode ter sido é, acidental, né? Pode ter sido por um engano, mas você experimentou e sabe. Então, isso não é mais crença. Crença é aquilo que você aceitou sem experimentar. Né? Se alguém. Né? mas é assim que o universo nos ensina dessa maneira. Porque a gente está aqui para aprender isso tudo. Se eu fizesse uma coisa ruim, por exemplo, se eu roubasse e minha mão caísse, eu nunca mais ia roubar. Mas também eu não ia aprender, eu não ia ter o Não, você desenvolvimento. de perder a outra É, mão que sobrou. exatamente. Exatamente. Então o universo ele não funciona dessa maneira. Você faz agora, e o que você faz agora você só vai colher lá na frente. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Tudo tem consequência, mas a consequência não é imediata. Justamente para a gente poder ter esse aprendizado, para a gente ter a riqueza da experiência. Então a gente precisa entender como é que o universo funciona, por isso que é desse jeito. Alguém está perguntando aqui como é que fazemos para o eu superior ficar no comando. É esse trabalho de se observar. Então você vai se conhecer, você vai entender o que é o eu inferior. Primeiro, a gente precisa primeiro entender o que não é a gente, para a gente chegar até a gente. É o mais fácil. É melhor começar por aí e Né? desenterrar. Você precisa fazer uma Você está escavação. embrulhado. É como os Yogis falou, a gente foi se embrulhando, se embrulhando, se embrulhando, a gente está todo embrulhado e agora a gente precisa se desembrulhar. Então a gente acredita que a gente é um monte de coisa, que faz parte, mas na realidade não é. E esse trabalho é feito através da autoobservação e da prática diária, com disciplina, com estudo. E como a gente já falou da outra vez aqui, parar de alimentar essa mente inferior, porque ela se alimenta de várias energias que você coloca para dentro, não só de comida, mas outros tipos de energia, tudo que você vê, tudo que você ouve, todas as pessoas que você se relaciona, está colocando energia para dentro de você, está alimentando essa parte da mente muitas vezes, porque você não está fazendo isso de forma consciente. Então, acho que o processo inicial é você começar a parar de alimentar ela, né, e começar a se separar dela e ver o que não é você. Nós não somos nossos pensamentos, nós não somos nossos sentimentos, nós não somos nossas sensações. A gente não é nada disso. Mas a gente acredita que a gente é isso. Fala, Mário. Não, eu ia comentar o seguinte, você está perfeito. E a outra publicação que a gente fez aí foi a do filme Matrix, né? Que talvez forneça uma pista para as pessoas. Toda vez que você estiver vendo um filme ou lendo, inclusive, a bula de um remédio, presta atenção, porque pode ter algum aproveitamento extra lá. Né? Não só pela diversão. Né? O filme, esse do Matrix é excelente, porque ele te dá uma pista gigantesca. Ele taca na sua cara o formato de funcionamento da realidade. Então, aquela cena que está mostrada ali, o Morfeu está levando o Neo, né, são os dois personagens principais, para entender um pouco de como é que funciona o jogo, né? O jogo daquele que até outro dia ele pensava que era a vida dele, né? Ele até outro dia estava lá imerso, né? E isso é uma das coisas que você tem que prestar atenção. O que estava acontecendo com o Neo? Ele estava vivendo uma vida normal, onde ele era um programador, insatisfeito com a realidade, revoltado, né? Brigando com o sistema, hackeando as coisas, né? Era um revoltado. Ele estava insatisfeito, ele tinha uma satisfação interna, óbvia, e ele não sabia o que era e ficava ali lutando contra o sistema. Até que aquela insatisfação foi levando ele a ser contatado lá pelo outro, né? E ele acaba descobrindo que aquilo que ele vivia não era a realidade. Essa era a origem da insatisfação dele. Está tendo que viver a vida daquela forma, sem compreender o que está se passando,
participando de um jogo, achando que era real e não era, né? Aí, naquela cena, o Morfeu está mostrando para ele como é que funciona uma realidade imersiva. Olha, você entra, parece que tudo é real, parece que são pessoas, né? Parece aquela sua vida que você tinha lá antes, mas aí, no meio da história, ele para o programa e fica só os dois conversando. Então, esse filme é uma metáfora fantástica, né? Fantástico. Como o mito da caverna também o mito da caverna aponta para a mesma coisa. E não é para a história do filme, não é para as máquinas assassinas, não é para nada disso. Para o lado de dentro. Aquela consciência que você está vivendo aquela coisa ali imersa, achando que aquilo é realidade, enganado sobre você e sobre a realidade, e tomando decisões incorretas, até o ponto que ele decide, não, agora eu vou tomar a pílula, sei lá qual, azul, vermelha, e eu quero saber como é que é a realidade. Né? E aquilo causa um estresse porque é uma mudança radical. Né? Essa é a pílula do autoconhecimento. Exatamente. E essa inquietude dele é justamente quando você começa a se sentir desencaixado. Porque enquanto você está muito encaixado no mundo, está funcionando, você não começa a se perguntar essas perguntas que a gente faz aqui. Né? Você vai vivendo do jeito que está ali e fica naquele jogo. Eu diria que é um jogo também, só que é um jogo num nível muito primário. Né? Você está ali buscando sobrevivência e prazer. Então, esse caminho do autoconhecimento, você dá uma elevada no jogo, você começa a buscar outras coisas, né? E a participar de uma maneira mais colaborativa. Né? E a gente tem condição, a gente acha que não tem tanta condição de interferir nisso. Mas essa vontade criadora que eu estava falando, ela está disponível para todos nós para usar o quanto a gente quiser. Não tem limite. É uma fonte infinita. A gente precisa aprender a acessar ela, só que ela não funciona quando você está na mente inferior. Ela só vai funcionar quando você está na mente superior. Isso aí é uma lei do universo. O universo não... Claro que tem algumas pessoas que até conseguem acessar um pouco disso através de muito esforço e muita vontade, mas ela é um acesso natural quando você está com uma consciência de todo. Quando você começa a trabalhar pelo todo, naturalmente essa vontade vai ficando maior em você e vai se manifestando cada vez mais através de você. Então a busca nesse momento é entender. Eu gosto dessa separação da mente inferior com a mente superior, me ajuda muito, porque a gente consegue visualizar o nosso sistema. Então eu coloco tudo que tem que colocar na mente inferior e ao longo da minha vida eu vou vendo, eu estou agindo pela mente inferior, o que eu estou fazendo? Isso aqui está mais egoísta ou está mais altruísta? Eu estou pensando mais em mim ou estou pensando mais no outro? O tempo todo a gente vai se perguntando e você vai se localizando, se situando. Mesmo assim, essa mente inferior ela é muito sutil e ela vai te enrolando, né? Ela vai crescendo junto com o teu crescimento. Então você tem que estar muito atento, porque ela quer ficar no comando, né? Então a gente fala muito de compartilhar. Eu começo a compartilhar mais, eu fico uma pessoa que está olhando mais para o outro, ela já começa a falar que eu sou um cara maravilhoso. Legal, caramba, você você merece palmas e tal, ela já vai pegando você pela vaidade, aí já vai subindo no banquinho. Vai subindo no banquinho. Exatamente. É um jogo maravilhoso, mas é um jogo duríssimo. Vou te dizer que não é um jogo simples, mas é o nosso nível. A gente tem que acordar para o nível que a gente está. Na realidade, a gente é uma consciência que tem essa consciência infinita ao nosso dispor. É muito poder. E assim, a pergunta é simples. Existe alguém que nasceu para ficar no berçário a vida inteira? Vamos falar só do personagem. As pessoas nascem para ficar no berçário a vida inteira? Não. É óbvio não. Que não. Né? Mas assim, a gente acaba achando que cresceu uma série de coisas, às vezes está olhando isso erroneamente, mas assim, ninguém fica no berçário para sempre. E o nosso objetivo é continuar crescendo, sair do berçário e né, passar pela infância, passar pela adolescência, passar pela juventude, né, passar pela vida intermediária, seja lá como é que foi a palavra. Madura, a vida mais madura. Vai ficando mais madura, vai crescendo em amadurecimento. Né? E isso é a mesma coisa. Outro ponto interessante de comentar aqui, você está descrevendo de determinada forma, né? E Mai Biritou, o tom
ele fala, como eu já disse, isso, com relação a pessoas que já desenvolveram ao longo de sua vida um lado mais racional, né? E assim, o lado racional sempre é desenvolvido desde o banco de escola, né? As pessoas são ensinadas matemática, geografia, história, a pensar de uma maneira racional, e ele fala que nós temos um lado intuitivo, né? Que é igualmente, se não mais importante, e que, trabalhando em conjunto com o lado racional, geraria uma sinergia enorme, né, se fosse desenvolvido, mas que fica abandonado. Então, quando ele está falando desse entrar em contato, você está buscando autoconhecimento, você está se aprofundando, entrando em contato com o seu ser, você pode desenvolver, nesse processo, o lado intuitivo do ser, que é, porque uma das coisas que você falou me despertou isso, o lado racional, a mente, ele só usa aquilo que ele já tem, em combinações e arranjos, e vai inventando, mas não sai daquilo. E o lado intuitivo do ser, quando você está em contato com o ser, com a consciência, é o lado intuitivo que te dá o salto, que te traz coisas novas para você recombinar junto com o lado racional, que continua sendo útil desde que compreendido e usado apropriadamente. Da mesma forma que a gente fala da faca, né? Você está usando a faca para cortar o pão, para passar manteiga, você está usando a faca num bom sentido. E você pode usar o lado racional também, tendo um domínio sobre ele, e trabalhando em conjunto com o lado intuitivo, que acessa o ser, que acessa o novo, né? Que acessa o banco de dados, que acessa as inspirações. Né? Aliás, deixa eu comentar aqui, antes que eu esqueça, você falou desse lado, eu estou falando aqui do lado intuitivo, eu estou para soltar aqui, você sabe disso, o Parque do Tom, né? Estou muito curioso para ver. Ele fez esses 3 livros que descreve sobre a realidade, dá uma série de dicas de como acessar essas coisas. Mas ele, ao longo do tempo, rodando turmas de práticas, né, para se aprofundar, entrar em contato com o ser, né, usar essas propriedades do ser, que a gente sabe que existem, né, e que alguns já experimentaram, ele ajudando as pessoas que foram pedindo para ele, pastor, você está falando de tudo isso, como é que a gente faz na prática? Ele começou a montar turmas, fazer práticas, e aí foi desenvolvendo. Nessas práticas nasceu essa ideia do Parque do Tom, onde ele desenvolveu, inclusive, o tema imaginalidade virtual, que imaginalidade é uma junção de imaginação com realidade. Então, você vai trabalhar para desenvolver a sua imaginação e usar para desenvolver a sua intuição e o seu contato com essa... Ótimo. Então, o foco todo vamos dizer, ele propõe toda uma espécie de um parque, é um parque, efetivamente, com práticas para você disparar usando a imaginação, e ele explica como fazer isso tudo, para você ir ali e experimentar determinadas coisas. Tudo voltado para desenvolver esse lado intuitivo, esse lado de conexão com o ser. Então, é uma coisa que vai ser muito bacana para complementar, porque... e a última coisa, assim, né, a última inspiração que ele teve, aí rodando com essas turmas, ele acabou transformando, né, nessas dicas do livro. Então, é um negócio bem interessante, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, muito de desenvolver o contato. Porque a imaginação é muito poderosa, né? A gente precisa desenvolver realmente a imaginação, né? E se conectar com esse impulso, né? Você está falando de intuição, é um instinto, né? Que cria tudo, né? Na realidade, tem uma pergunta aqui, se nós não somos nossas emoções, sentimentos, experiências e pensamentos, quem somos então? Somos... Deixa eu estragar isso aí, tá? Somos este ser que está observando tudo isso. Somos a consciência que está observando tudo isso. Onde tudo isso é percebido na consciência desse ser que somos. Onde é que você está percebendo tudo isso? Esses sentimentos, sensações, tudo isso está sendo percebido em você, né? Na consciência que você é. E você pode observar você se percebendo isso, se não estiver percebendo nada, entrar num estado meditativo profundo, ficar lá no vazio, você ainda vai perceber que ainda tem existência, tem uma percepção de ser, mesmo quando não está fazendo absolutamente nada. Então não desaparece, né? Desculpa. Não, de jeito nenhum. Achei a pergunta maravilhosa. Não vai resistir. Pergunta aqui da Priscila.
Tudo bem, Priscila? Na realidade, assim, nós somos, eu falei no começo, do absoluto. Nós somos, e o absoluto, não dá para a gente querer discutir o absoluto agora. Não dá para a gente querer pensar o que é o absoluto que emana isso tudo. Mas nós fazemos parte, núcleos, lá do absoluto também. Né? A gente vem dali. Né? E o resto é tudo emanação. É como se fosse uma substância mental parecida com a do sonho. Né? Tá tudo dentro dessa mente. Né? O personagem, a gente pode observar eles. Quanto mais a gente se distancia da mente inferior, mais você observa o personagem. Então é como se você estivesse assistindo um filme que eu participo, que o Zeca participa, mas ao mesmo tempo assiste. E é muito bom você fazer dessa maneira, né? Às vezes você não está vendo um filme e o personagem lá do filme vai ser surpreendido por alguma coisa, aí dá até vontade de falar, pô, não entra por ali que vai acontecer não sei o quê, a gente fica você ali já querendo... sabe onde vai dar, já vi isso. Essa mulher vai te fazer alguma coisa, sei lá o que vai acontecer, aí você quer falar pro filme, mas não consegue. Mas para o seu personagem você consegue fazer isso. E aqui funciona dessa maneira, é como se a gente estivesse assistindo um filme e você é o personagem e você acaba se transformando também no roteirista, no diretor, você é o autor desse filme. Mas nesse momento você está sendo levado dentro desse filme sem muita participação. Mas você pode participar mais desse filme. E aí, o que acontece? Existe um estado, né, que no budismo é chamado de nirvana, e no hinduísmo tem o samadhi, tem outros nomes, mas na realidade é um estado em que você se desidentifica totalmente, tanto do que é bom e tanto do que é ruim. Você se torna inabalável. E não é um estado frio, muito pelo contrário, é um estado maravilhoso. Você está num estado de êxtase o tempo todo, que é o estado natural da alma ou da consciência, como é chamado aqui. E tudo que está acontecendo do lado de fora, no mundo físico, para de te abalar. Mesmo que você ganhe na loteria 100 milhões, ou você tenha um momento muito triste. E não é uma coisa fria, vou deixar isso bem claro aqui. É um estado que a gente nem imagina qual é, porque a gente está muito identificado com o mundo físico, que é uma parte muito limitada, né? O Tom coloca, é um negócio muito pequeno dentro da realidade maior, e a gente acha que é tudo. Né? Então a gente acha que as coisas aqui têm muito valor, né? Seja por bem ou seja por mal, a gente é muito afetado por tudo, mas é fruto dessa identificação. O que nós somos realmente não é isso. É um pedacinho que se identificou e que é o que é tudo para a gente nesse momento. Mas não é. Só quando você consegue. Eu não estou dizendo que eu estou nesse nível, não. Eu estou aqui também na minha batalha diária. Mas só quando você consegue realmente se desidentificar da mente inferior é que você começa a acessar esse estado. Seria um estado de êxtase, de alegria, de bem-aventurança, de uma alegria sem causa. Você não precisa de causa externa para estar alegre, né? Como a gente está acostumado aqui. A gente sempre precisa que aconteça alguma coisa que vai me deixar feliz, então eu dependo, é uma coisa totalmente condicionada, né? Que tudo é condicionado. Eu preciso que alguma coisa aconteça fora para mudar o meu estado interno. E, na realidade, o mais profundo é isso. Agora, é importante destacar também, né, que a gente está dando respostas porque a gente está aqui tentando ajudar a esclarecer também. Né? Agora, lembre-se sempre do seguinte, a gente está aqui tentando destacar, falar de um mapa da realidade, daquilo a que nós já chegamos por nós mesmos, do que nós estudamos, de que outros chegaram, como no caso do Tom também, para a pessoa poder perceber caminhos que ela possa experimentar. Mas é muito importante que você não acredite no que eu estou dizendo. Entenda, eu estou falando de mim, o Zé está falando da experiência dele, o Tom está falando da experiência dele, e a gente está apontando para caminhos que você precisa experimentar. Né? Então, você precisa ter essa sensação, né? Às vezes, de eventualmente, uma hora dessa, se desconectar e ficar numa boa com você mesmo, perceber que a realidade é mais ampla do que parece, né? E isso te dá uma perspectiva diferente, porque as coisas, o tamanho do problema fica menor. Imagina que, de repente, você visse e percebesse por você
que a sua vida é como se fosse um teatro. Né? O cara que vai... É uma metáfora tosca, mas é assim, você trabalha... Mas é o teatro mesmo. Você é artista, você vive do seu salário de artista, você gosta de fazer isso, e todo dia você vai representar a peça atual que você está representando. Enquanto você está no palco, você personifica aquele artista, você percebe os outros artistas, aquele personagem, percebe os outros artistas fazendo outros personagens, a plateia lá sentada assistindo, né? E aquilo tudo você está observando, né? Está observando tudo isso exatamente como nós estamos descrevendo aqui, e no final da noite acaba, o pessoal aplaude, vai embora, os artistas vão lá para o barzinho, tomam uma, batem um papo e vão para casa. No dia seguinte eles voltam para representar a peça de novo. Vamos dizer que a nossa peça aqui é como ela tem continuidade, não é uma situação única. Né? É uma peça evolutiva, né? Ela te ajuda a evoluir. Né? Agora imagina se você... Imagina que você, um artista desse, está no meio da peça, bateu a cabeça, acordou e esqueceu que era você. Aí já aconteceu vários casos desses. De entender quem você é. É mais ou menos isso. Agora, você está parte da nossa evolução é justamente buscar esse caminho de volta, né? Isso aí que está nos dando a oportunidade de evoluir. Então você percebe que está aqui e que isso não é um jogo contra você, é um jogo a seu favor, e que você tem isso como oportunidade e você vai continuar jogando e aproveitando enquanto a oportunidade dura, né? Enquanto a peça está em cartaz, e quando acabar essa peça, você vai procurar outra. Agora, você precisa, não é acreditar nisso, é experimentar e perceber, se distanciar. É disso que o Zeca estava falando, que eu estou falando. Você se observar e tudo isso, isso é o que te vai levar no caminho, você meditar, tudo isso... tem várias práticas para serem feitas. Aí você tem que entender que esse é o caminho a ser feito e começar a cooperar com o caminho, né? Então, como eu falei ali, parar de alimentar o que não serve para esse caminho e começar a praticar o que serve. Aí entra a meditação, a própria respiração é uma ferramenta maravilhosa, o yoga é maravilhoso, o estudo, né? Eu gosto muito dos mantras, né? Eu já falei aqui de ouvir os mantras. Tem uma pergunta aqui, na visão do Tom, a mente inferior seria um computador e a mente superior seria o Wi-Fi? Veja, deixa eu comentar com essa daí um pouco. Veja, não os Tom sempre procura associar com computador, com videogame, que são coisas da atualidade que são mais simples para a gente acompanhar e compreender. Mas nós não somos máquinas, né? Ok? A fonte não é máquina, mas ela tem parte dela que ela funciona de uma forma informacional que roda como se fosse programação, por exemplo, para gerar uma realidade de suporte como essa, na qual a gente interage e cocria, porque nós também somos parte da fonte, nós somos o que nós realmente somos é parte da fonte. A fonte, em algum momento, ela nos brindou com a possibilidade da individuação, de nos percebermos como uma consciência independente, totalmente conectada, mas que percebe a si mesmo. Porque antes era como se fosse uma célula lá no meio, a célula não tem a percepção de que é um ser talvez individual, que faz parte de um ser grandão, né? Então, nós chegamos a ter essa possibilidade, porque é algo, né? Não é exatamente essa associação com a célula, né? Então a gente tem essa possibilidade, mas a gente está aqui tendo a oportunidade de crescer junto, contribuir com o nosso crescimento. A fonte está em crescimento e nós também estamos. Estamos todos em crescimento e tendo isso através desse tipo de oportunidade aqui. Eu não sei, eu acho que eu perdi um pouco, não sei se eu completei a resposta que ela queria. Não, a pergunta era se o superior era o Wi-Fi. Veja, a mente superior. Como consciência fundamental, é como se fosse uma grande rede de internet. Imagina todos esses computadores conectados como sendo um computador único, na verdade, que está conversando uns com os outros, né? Cada segmento, cada computador desse está conectado na fonte, é como se fosse o nosso ser, a nossa consciência está mergulhada na fonte, nunca saiu de lá, foi lugar. É como a nuvem, né? É a nuvem, né? É como se fosse a nuvem, né? E só que nós estamos conectados em um personagem, exatamente como se fosse um personagem de videogame. Nós estamos pilotando ele. Só que a gente está em imersão, né?
Tá como o Neo lá no filme Matrix. O Neo não está com o joystick controlando o personagem dele. O cara do Avatar, quando entra no personagem daquele planeta, ele não está com joystick, né? O videogame é uma associação, porque o nosso videogame é muito primitivo ainda. Nós estamos caminhando a passos largos em chegar num videogame onde a gente vai mergulhar mentalmente dentro da máquina e viver aquelas coisas lá. Aí vai ficar muito mais fácil de entender. Porém, hoje, com os filmes, a gente já tem facilidade para entender isso através dos filmes, né? Eles nos ajudam a compreender melhor. Então, nós somos parte da fonte, conectado na fonte em rede, a gente troca informação com a fonte e com todas as outras consciências, né? Como se fosse o Wi-Fi, exatamente, mas nós não somos o Wi-Fi. A fonte provê o Wi-Fi, nós temos o Wi-Fi, somos parte da fonte, estamos todos nos conectando por Wi-Fi. E experimentando um jogo de videogame com um personagem com o objetivo de crescer, porque aqui oferece oportunidades de crescimento, né, com desafios, como aquele negócio do carrinho, eu estava mostrando lá na postagem de hoje, né, com oportunidades de interagir uns com os outros, porque nós estamos buscando aprender para baixar a entropia, para evoluir na direção do amor. E a gente só vai aprender sobre amor, porque amor é sobre o outro, amor não é egoísta. A única forma de aprender sobre amor é interagindo no lugar onde existe causa e consequência. Se eu tomo uma decisão ruim, eu prejudico as pessoas ao meu redor, eu percebo que fiz isso, não gosto disso e passo a agir diferente, melhor por conta disso, ou se eu já considero na hora de decidir o que seria que o amor faria no meu lugar naquela decisão, eu estou levando essas coisas em consideração, eu estou interagindo com os outros, eu estou aprendendo e crescendo na direção que o crescimento busca. É um pouco por aí. E só para completar o negócio da mente inferior e com a mente superior, eu diria o seguinte, a mente inferior ela é totalmente ligada no mundo físico. Então, ela vai sempre procurar se manter no mundo físico. E ela está em busca disso que eu falei, sobrevivência e prazer. A mente superior, ela está mais conectada com a fonte, então ela está olhando para esse lado do todo. Né? Então, o que vem de informação através da mente superior são informações, pode chamar assim, mais altruístas. Então, ela vai te dando ideias, vontades, desejos de fazer coisas mais nobres, mais fraternas, que você vai compartilhar mais. Então, a mente superior é de onde vêm essas ideias. E a mente inferior ela é naturalmente egoísta. Ela está pensando só no teu próprio prazer e sobrevivência. E é daí que está vindo a sua oportunidade. Quanto mais básico a gente veio para cá, lá no início, ou quanto mais básico a gente ainda esteja, mais mergulhado nesse modo de pensar egoísta e automatizado, mais identificado, o que Mike Bicton vai dizer é o seguinte, é que você está muito identificado com o personagem. Que no fundo você é o ser que você é, só que você está esquecido da fonte e você está identificado com o personagem. E quanto mais você progride nesse processo, mais você se desidentifica e mais você sobe em direção ao personagem que você de alguma forma já é, porque você nunca deixou de ser. Né? Uma coisa que eu queria comentar aqui, aquela pessoa que falou sobre essa questão de buscar o ser que nós somos, quem que nós somos, a gente estava sugerindo dela começar buscando quem que ela não é, né? Agora, uma coisa é certa, eu só comentando com experiência própria, eu passei por um momento que eu ainda era muito identificado, comecei a perceber que não fazia sentido aquilo, que era besteira, e comecei a ficar ansioso, porque ainda tinha um ego muito forte, começou a me dar um desespero de descobrir quem eu era. Eu fui eliminando quem eu não era, e a cada dia sobrava menos coisa, não sou isso, não sou aquilo, fui ficando ansioso. Dá um medo danado, né? Dá um medo danado. Não, porque você fala assim, nossa senhora, o que vai sobrar? O quê? Eu falei, eu cheguei num ponto que eu achei que eu era o NPC, que é o Non-Player Character, que no videogame é aquele cara que é um figurante lá, que quem pilota é o programa. Você não é ninguém. Você tem aqueles jogadores que tem alguém atrás do joystick, que tem uma consciência. E tem aqueles outros que estão automáticos pensando que são gente, mas não são. Então, agora, é uma fase que você começa a descascar a cebola, tirar fora o que você não é, e em determinado momento dá uma ansiedade, mas
fique firme, continue buscando, porque quando você se sente, finalmente, que quando você tirou tudo que não é e você não desapareceu, dá um prazer gigantesco. Claro, você fica muito mais leve, né? Porque na realidade é um monte de bagagem que a gente está carregando desnecessária. Então a gente está levando para tudo quanto é lugar um peso enorme. Muitas vezes a gente até sente esse peso nas costas, né? A gente Sim, fala, estou com se peso no manifesta ombro, fisicamente, no pescoço. É uma bagagem que a gente tem que soltar. A gente precisa soltar essa bagagem. E na realidade a gente é muito mais do que a gente imagina. Muito maior do que a gente imagina. E com essa conexão muito mais poderosa do que a gente usa. Né? Essa vontade criadora, ela está aí disponível o tempo todo. É uma questão da gente aprender a usar ela. Alguém perguntou se poderia usar isso para criar caos. Normalmente não, porque quando você se eleva para essa parte da mente, você não, esse desejo não existe de criar caos. Naturalmente você quer criar harmonia, você não quer criar caos. Então, claro que sempre pode ter uma exceção, mas não é o caminho natural. Quanto mais elevado você for, mais trabalhando pelo todo você vai estar. Eu vejo que pode acontecer o seguinte, a pessoa está buscando eventualmente evolução, esquece que o ego nunca te abandona e num determinado ponto acaba achando que chegou lá, ou seja, o ego voltou e você está poderoso, né? E começa a fazer besteira com aquilo, pode até vir a fazer, né? Mas aí rapidamente você afunda de novo e chafurda na lama de novo, até entender que tem que subir com cuidado para não voltar a cair de novo, porque a propriedade do poder do ser que você é, ela está associada em você estar naquele grau de percepção, e se você volta a atuar em outra direção e deixa o ego dominar, aquilo se dissolve rapidamente, né? Inclusive é um ponto que o Tom costuma falar muito quando ele está conversando com as pessoas, porque tem muita gente que identifica que aquele ser tranquilo, que não reage, né? Escuta, você me xinga, você é isso, você é aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Então o que vale o xingamento que ele está me dando? Nenhum. E se ele está falando algo que eu realmente sou, ele está me apontando para algo que eu preciso trabalhar. Então, nas duas situações, eu não tenho que ficar puto com isso, nem reagir. Né? Na verdade, se eu estou consciente, ou aquilo não tem nenhum sentido, e o cara jogou o tempo dele e a energia fora, fazendo aquilo, ou ele me apontou algo útil para eu trabalhar, porque eu ainda estou com pontos a trabalhar aqui. Claro. Aquela coisa não cabe. Agora, isso não quer dizer, porque o cara não reage, que ele não tem poder. Ele tem muito mais poder. Quem não tem poder é aquele que se aperta o botão xinga e ele reage, xinga de volta, parte para agressão, para ignorar. O fato do cara ter um ego forte e reagir a qualquer coisa não significa que ele é poderoso. É muito mais poderoso quem consegue ponderar, estar equilibrado, tomar a melhor decisão e vai extrair no final do dia o melhor benefício do que aquele que simplesmente reage, fala grosso e quer sair por cima. Isso não é sinal de poder. Né? Poder, equilíbrio é sinal de poder real, né? Na base da visão ampla, naquilo que realmente importa. Né? Nessa questão mas isso é autoconhecimento. Porque Exatamente. Mas isso é autoconhecimento, né? Porque na realidade essa reação toda, ela vem dessa natureza inferior, né? Vem dessa parte da mente. Então, enquanto você está sendo comandado por ela, você vai reagir dessa maneira. Alguém está perguntando como fazer no dia a dia para não se identificar com a persona. É auto-observação o tempo todo. Primeiro você tem que entender como é que isso funciona. E depois você tem que começar a se auto-observar. Buscar os porquês. Por que eu estou agindo dessa maneira? Quem é que está se incomodando? Quem é que está querendo reagir? Quem em mim... A gente não usa uma máscara, não. A gente usa muitas máscaras. Em determinadas situações a gente bota uma, em determinada outra situação a gente bota outra e vai botando máscara o tempo todo. E na realidade a gente tem que descobrir essas máscaras. Só puxando a postagem que você fez hoje com aquela questão de malhar a consciência, né? Não é propriamente malhar a consciência, é malhar as práticas que vão te levar a ficar consciente, né? É o que você está falando agora, tem que malhar essas práticas aí, porque treinar. Você desliza aqui, desliza ali, acerta lá, observa, não se recrimina, não se passa a recriminar porque você percebeu que fez algo que acha que é melhor. Não, perceba o que você fez. Continue percebendo, observando, e você vai observar que de repente em outra situação
você reage melhor, ou não reage, para, pensa, equilibra, ou reagiu de novo, tá bom, observou de novo, você está em observação, você está vendo, e não se recriminando, e procurando o momento certo para dar aquele saltinho e mudar a atitude. Tudo serve para você se conhecer melhor e fazer a tua evolução, que é a coisa mais importante que você está fazendo aqui. Então, isso é o que você deve fazer aqui todo dia. Buscar a tua evolução. Claro que agindo, atuando, tendo a sua vida, tendo seus relacionamentos, mas com essa intenção. O que isso vai me ajudar na minha evolução? Seja o que for, pode ser que você esteja até tomando um cafezinho, mas aquele cafezinho ali pode te ajudar na tua evolução. Tudo serve para isso. Desde que você esteja com essa intenção, buscando isso. Esteja presente, esteja observando, esteja analisando e prestando atenção, extraindo conclusões. Não importa como você chegou na situação que está hoje, a situação que está hoje tem aprendizado embutido ali. Então, o que eu posso extrair de sumo daquilo? Estando presente, estando observando, meditando, e isso constantemente... A meditação é importantíssima. Você se distrai, você começa a voar, pumba, puxa a âncora de novo. Não, estou aqui presente, estou vendo a minha reação. Olha, esquentei a cabeça, fiquei irritado com aquilo. Beleza, continua observando. E uma hora você observando, você não observando, você vai continuar ficando irritado com a mesma coisa sempre. Porque observando, mesmo que você tenha que observar 10, 20 ou 30 vezes, ou seja, uma só, uma hora cai a ficha e a sua atitude muda, porque você está atento ao que está acontecendo. Uma hora você vê, não... Você está colocando uma luz ali naquilo. Nem chega. Exatamente. Não, acabou, né? Então, e aí, quando acabar essa, você vai ter um monte de outras. Então, trabalho, fique tranquilo que você tem distração pro resto da vida. A gente está desembrulhando, né? Está muito embrulhado, né? Então vai desembrulhando. Mas o trabalho, enquanto está na Terra, vai ter trabalho para fazer. Olha, eu acredito que nós estamos mais ou menos num bom ponto para ir dando dar um encerramento. E eu queria, assim, aqui no meio do que a gente estava falando, me veio à mente uma frase que eu publiquei do Robert Monroe. Robert Monroe é o autor de Viagens Fora do Corpo, lá do início dos anos 70, que foi uma das pessoas a qual o Tom ajudou a montar o laboratório que ele descreve no livro, para pesquisar a consciência. Foi uma das coisas que disparou junto com a meditação, foi esse livro Viagens Fora do Corpo também, e esse laboratório de estudo da consciência que eles montaram lá nos anos 70. E eu estou só explicando isso para dizer quem é o Robert Monroe, por conta da frase dele que eu publiquei essa semana aí. Não se vicie em ser humano. Isso é apenas uma condição temporária, né? Então a gente fala de ser humano, ser humano, ser humano. Ser humano é um nome genérico para o personagem que a gente vive aqui. Agora, se alguém quiser se considerar como extraterrestre, fique à vontade, porque você é uma consciência, você não é deste planeta, né? Você, em conjunto com a fonte, gera este planeta, gera o personagem e experimenta o personagem. O que você é essa consciência onde você percebe tudo isso. Então, não se vicie em ser humano, porque isso é uma condição apenas temporária. Exatamente. Lá no filme tem o negócio da colher lá, que o garotinho está entortando a colher. E aí acho que ele fala, o Neo pergunta alguma coisa, ele fala, a colher nem existe. Exato. Então exato. É mais ou menos isso. É porque a pessoa está tentando descobrir como é que faz para entortar a colher. Não, você não entendeu. A colher nem existe. O que você está entortando é a ideia da colher. Entortar uma ideia é muito mais fácil do que entortar uma colher de aço. Exatamente. Não, ele fala, você está entortando é você mesmo, na realidade. Agora, uma outra sugestão, tá, para o pessoal. Eu não sei se vocês chegaram a ler ou não, mas assim, consciência é um tema que a gente poderia ficar discutindo aqui o resto da vida e não chegaria, eventualmente, a falar de tudo que é possível, até porque isso tem a ver com a fonte, né? Como o Zeca estava falando antes, tem hora que é complicado. Agora, você tem uma noção melhor do que é isso? Tem um artigo interessante que eu escrevi junto com um vídeo, está lá dando alguma explicação, e eu publiquei também aqui na sequência tá 2, 3... É a quinta publicação para trás do Instagram, e no destaque tem um link. Se puder dar uma olhadinha no artigo e no vídeo, é bastante interessante
para ajudar você a raciocinar sobre o assunto. Então, tem várias perspectivas diferentes falando sobre isso, e aí dá para dar uma pensada, porque assim, você está estudando sobre o que você é. Então, é uma viagem para toda a sua vida, mas é bom ter um ponto de partida para ter uma olhada geral para a coisa. É verdade, o artigo é muito bom, já li, eu li, acho que anteontem, muito bom, vale muito a pena. Beleza. Aliás, Então, Zeca, você está convidado a contribuir para o nosso site com um artigo também, né? Não sei se já te falei ou não. Se não te falei, eu estou estou à falando altura agora. disso. É um Não site sei se que eu eu e o tô... Gerson criamos em paralelo, porque não são só assuntos mais Eu big vi, data, são assuntos muito legal. gerais de consciência, de autoconhecimento, de impactos para a saúde. A gente sabe que a saúde ela vem de dentro também, né? Não vem de fora, Claro. como a gente pensa. Então, tem muitos artigos interessantes lá. Se você tiver alguma coisa, quiser publicar alguma coisa lá, vai ser bem-vindo já também, Muito tá bom? obrigado. Vou pensar numa coisa aqui para estar na altura de vocês lá. Ah, pelo amor de Deus, não, cara, não é nada disso, não. Por favor, toda contribuição é bem-vinda e todo ponto de vista vai ajudar a ser mais uma opção. Por isso que nós fizemos lá aberto, né? Tem pessoas de áreas diferentes, né? Cada um dando o seu ponto de vista e ajuda as pessoas a terem uma variedade de pontos de vista diferentes lá. Chama euconsciência.com. Maravilhoso. Quanto mais a gente puder divulgar isso e as pessoas puderem buscar em várias fontes, né, até ver aquela que ela tem mais afinidade, né, porque são muitos caminhos, né? São. Então, às vezes uma pessoa se encaixa melhor num, se encaixa melhor no outro, mas a verdade final é a mesma, né? Isso. Agora, para chegar lá, né, existem, como você falou, existem infinitos caminhos. Nós somos 8 bilhões de seres no planeta, costumo dizer, e não tem dois aqui que tenham caminhos iguais, né? Cada um É, está fazendo o seu. E quando tem opções assim diferentes, realmente existem algumas com as quais, por sua experiência, você vai se identificar mais ou menos. Né? exatamente. É isso aí. Exatamente. Tá Beleza, então. bom. Tá Então, ótimo, então. obrigado aí, Mário. Zeca, obrigado por mais um bate-papo aí do nosso Obrigado Big Talk. você. E Maravilhoso, como sempre. Muito bom. até o nosso próximo. Toda quarta-feira nos encontramos aqui. Obrigado a todos por terem participado, né, nos acompanhado aí, se interessado pelo tema. E vamos nos vendo aí regularmente. Tá bom, até quarta então. Muito obrigado a Namastê. todos aí. Obrigado, Zeca. Tchau, tchau. Tchau.